Isaías 61. E a palavra do Senhor diz assim: O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os rebanhos de vocês. Estrangeiros serão os seus lavradores e vinhateiros. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor e serão conhecidos como ministros do nosso Deus. Comerão as riquezas das nações e se orgulharão do que era a glória deles. Em vez de vergonha, vocês terão, vocês terão dupla honra. Em lugar da afronta, exultarão na herança recebida, e por isso em sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio a iniquidade do roubo. Em fidelidade lhes darei a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A posteridade deles será conhecida entre as nações. Os seus descendentes, no meio dos povos, todos os que virem reconhecerão que eles são família bendita do Senhor. Tenho grande alegria no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor diante de todas as nações. Vamos orar. Ó Deus, que texto cheio de boas palavras e de esperança. Ó Deus, pois nos mostra a maneira com que o Senhor propõe e promete cuidar do teu povo. Ó Senhor, nós precisamos dessas palavras vivas diante de nós todos os dias. E não permita que estejamos nos esquecendo daquilo que vamos estudar agora de uma forma mais detalhada. Apacenta o nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, o texto fala de apacentar, ele fala do dia aceitável do Senhor, de libertação, o texto fala de reconstrução, o texto fala de sacerdócio, mas acima de tudo, nos fala a respeito de um Deus que faz uma obra direta no nosso coração, na medida em que esse Deus maravilhoso, quebranta os nossos corações. Mais do que isso, ele resolve aqueles que estão partidos. Quando nós somos desafiados nesse tema que temos estudado sobre a cura que Deus promove num coração quebrado, nós entramos por uma vereda, por um caminho que aponta para a nossa realidade meio que cotidiana. Uma realidade onde às vezes começamos o dia bem e não terminamos tão bem assim. Ou vice-versa.
Mas normalmente quando existe mudança para bom, para melhor, é porque Deus agiu. A palavra de Deus diz que o Senhor, através do seu Espírito, Ele envia o seu Messias. Ele faz tudo isso para que a obra de Deus seja feita no nosso coração de maneira perfeita. Isaías 61 é um texto singular, extremamente importante. Ele ocupa um lugar especial na revelação bíblica, porque foi exatamente o texto escolhido pelo Senhor Jesus para anunciar o início do seu ministério público. Quando nós vamos lá em Lucas, capítulo 4, dos versos 16 ao verso 21, nós vemos Jesus lendo Isaías, pegando o texto e lendo os versos 1 e 2 do capítulo 61. E onde ele estava? Ele estava dentro de uma sinagoga na cidade de Nazaré. E finalmente, o que a gente vê no verso 21, ele dizendo: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Que fantástico! O Senhor Jesus pegou o texto de Isaías 61 e disse: está cumprido. O que tinha que acontecer, aconteceu. Então, observa que esse texto, ele é uma promessa para o Israel no Antigo Testamento, mas é uma promessa de Deus para nós também. Porque Jesus, ele traz aqui uma verdade através do profeta. É uma profecia messiânica, aponta para Cristo. Então ela se cumpre na pessoa, na obra e na aplicação da obra de Cristo na vida da igreja, do povo de Deus. E esse capítulo 61 de Isaías é um daqueles textos que a gente diz assim: Senhor, quanta coisa! Como é próprio essas entranhas do Senhor que nos leva a compreender a profundidade do amor dele. Quando o texto ele expõe Jesus Cristo como revelação da bondade de Deus, ele expõe pedaços ou particularidades que até mesmo tira de nós o fôlego. De uma forma mais sintética, a gente pode dividir em três partes esse texto. Primeira, mostrando o Messias, que traz esperança e mostra como ele traz isso. Depois ele diz que esse Messias, ele traz restauração, porque é ele quem produz a restauração. E finalmente, que é o propósito final desse capítulo, é mostrar que todas essas coisas, essa obra de esperança que Deus traz, essa obra de renovação e restauração que Deus promove na nossa vida, tudo isso é para a glória de Deus. E esse é o propósito maior, apontar para a glória de Deus. Nós vamos ver isso a partir do verso 8. Então, observe, esperança, restauração e glória. São essas três coisas que nós vamos ver dentro do texto. Em outras palavras, o que eu gostaria muito que você entendesse que os temas que estão aqui propostos, eles se aplicam não só ao povo de Deus no Antigo Testamento, mas a nós, Igreja do Senhor Jesus. Contudo, o que a gente percebe é que nem todos que veem a glória de Deus na pessoa de Cristo, nem todos aqueles que veem o Evangelho encarnado de Deus, entendem essas notícias como boas notícias. É Deus falando com um ato que nos tira de uma realidade que nós não damos conta de resolver. Mas essa realidade, ela é presencial. Ontem à noite, conversando com uma senhora que teve uma sequência de eventos extremamente difíceis na sua vida, enfermidade, quase de morte, a perda de um filho, uma filha que nasce com dificuldades e problemas e de alguma forma sofre com isso até hoje, depois de 30 e tantos anos. Olhando para ela falar a respeito do propósito de Deus na vida dela e da família dela, eu fiquei meio que envergonhado.
Porque eu disse, Senhor, como ver além daquilo que a gente está vivendo? Uma das maneiras que Deus nos faz ver além daquilo que nós vemos naturalmente é através da Escritura. É a revelação sobrenatural de Deus para nós. E a primeira coisa que o texto traz, como lhes disse, é sobre a esperança. Que Jesus é aquele que traz a esperança para nós. Quando eu falo de esperança, eu estou falando de algo que enche o nosso coração de expectativa, mas que não nos leva a uma sensação de estar num torpor, numa ausência de realidade. Não tem nada a ver com isso. A esperança significa que eu olho para aquele que pode realmente trazer esperança para mim, e quando nós temos a esperança de Deus, nós temos motivação. Um dos grandes problemas do coração quebrado pelas dificuldades da vida é perder a motivação das coisas simples da existência humana. E você chega nessa pessoa e diz, vamos ali, ela diz, deixa eu ficar aqui quietinho. E quando você fala para essa pessoa, vamos construir isso, ela diz, não, eu estou cansado, eu não gostaria de fazer isso. São coisas que tiram de nós o ânimo. Mas quando nós vemos a esperança e compreendemos aquela esperança que Deus nos traz na pessoa de Jesus, nós temos ânimo, alegria, porque Deus, através da esperança, traz a motivação que a gente precisa. Observem para o texto. O texto no verso 1 diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Aqui é descrito o ungido pelo Espírito do Senhor. E sem sombra de dúvida, está falando de Jesus. Ele é o ungido de Deus. Mas ao mesmo tempo o texto vai falar desse Jesus como o servo, aquele que cumpre as funções do seu Senhor. Quando nós lemos o livro de Isaías, e pesquisando, eu pude ver que algumas expressões eu fui olhar no texto, e eu percebi que pelo menos umas 3, 4 vezes, nós encontramos o texto falando do servo do Senhor. Aquele que foi ungido para fazer o trabalho de servo. E aqui mostra quais são as funções dele. Capítulo 42 fala a respeito disso. No 49, no 50 e no 53, aquele fantástico texto do capítulo 53. O que o texto nos mostra é que Jesus não é apenas o libertador do povo de Deus, mas ele é o libertador. Ele é um servo que vai sofrer, como a gente vê no capítulo 53, como uma ovelha muda se entrega àquele que vai tirar a vida dela. Jesus é tratado como servo que cumpre o papel o qual Deus pré-ordenou para ele. E ele promove, por causa disso, uma mudança, uma transformação que gera em nós esperança. E, consequentemente, glória a Deus. Então, são verdades repetidas e acrescentadas. Convido você a abrir a Escritura em Isaías, capítulo 11. A partir do verso 1 diz assim, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. É a mesma ideia. O Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito do conselho e da fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Tudo o que precisamos. Verso 3, ele terá o seu prazer no temor do Senhor, não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres
e decidirá com equidade a favor dos mancos da terra. Castigará a terra com a vara de sua boca, e com o sopro de seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça, e a verdade será a faixa na cintura. Tanto esse texto de Isaías capítulo 11, quanto agora nós lemos antes do capítulo 61, nós vemos a conexão que existe entre o ministério messiânico, ou o ministério reservado para Jesus, e a presença do Espírito. Me lembro que naquela época que nós tínhamos os nossos cultos de quarta-feira aqui, depois nós dividimos em grupos nas casas, mas naquele período eu fiz uma sequência, mostrando para os irmãos a relação que existe do ministério de Jesus com o do Espírito Santo. Vocês lembram que Jesus, ele começa o seu ministério logo após dele ser ungido? Quando João vai batizá-lo ali, e vem o Espírito de Deus em forma de pomba sobre a sua vida, e o Pai dos céus diz: este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. O nosso Messias, o nosso Redentor, e a palavra significa ungido, o Messias, é uma pessoa que veio, se encarnou, viveu na terra, mas que recebe aquilo que é próprio para a função ministerial dele. Ele não deixa de ser Deus, e ele, como um homem, vai ser preenchido pelo Espírito e vai fazer a obra. E quando ele vai fazendo a obra, automaticamente ele já vai trazendo esperança. Sabe por quê? Porque a minha necessidade e a sua necessidade, que foram promovidas por causa do nosso pecado, exigem uma intervenção superior, sobrenatural, divina, para que essas consequências do pecado em nós possam ser tratadas. Eu não consigo resolver o meu pecado. Eu não consigo mudar o meu coração. Eu não consigo buscar a Deus. Eu não consigo amar a Deus como é correto amar. Mas com a intervenção daquele que veio fazer a ligação entre nós e o Deus triuno, Jesus, o ungido, o Messias, ele vai fazer exatamente aquilo que a humanidade precisa. É uma intervenção de Deus a nosso favor. Quando alguém chega e diz: eu estou cansado, eu estou sobrecarregado, eu estou moído, eu estou triste, e a pessoa diz: eu não dou conta, eu estou no limite. Eu tenho que concordar com essas pessoas. E eu concordo com você, sim. Em momentos da vida você chega a essa situação de fundo da piscina. E é exatamente nessa situação é que nós reconhecemos o quanto nós precisamos do Senhor. E nós reconhecemos a nossa realidade. Sozinhos estamos falidos. O pecado nos corrompe. A nossa alegria deixa de ser santa. Mas quando Jesus, ungido por Deus, que coloca o Espírito de Deus sobre o Filho, esse vem e cumpre toda a tarefa de resgate da humanidade. É alguém dotado de ajuda divina que pode realmente fazer o que é útil e de maneira totalmente eficaz. Puxa, é assim que Deus cuida de mim? É. O estar abatido é natural para nós, infelizmente. Porque pela herança de Adão e a semelhança dele, somos desobedientes e pecamos. E essas consequências nos consomem. Tanto daquilo que fazemos, como aquilo que outros fazem contra nós. E é por isso que quando Jesus Cristo é batizado, nós vemos o Espírito Santo vindo ali sobre ele e o qualificando. Ele fez toda a obra em nosso lugar. Quando nós olhamos para Atos capítulo 2, quando o Senhor Jesus vai para a presença do Pai, ele diz: eu vou para o Pai porque quando estiver lá eu vou enviar o Consolador. E ele envia o Consolador. Em Atos 2, nós vemos esse evento histórico, iniciando aquilo que é a plenitude desta promessa da vinda do Espírito. E quando Jesus
envia o seu Espírito, e quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, somente ali a igreja é capacitada a vencer todos os problemas e cumprir o maior propósito que havia sido dado em Atos, um pouquinho antes, que dizia que o Espírito, o poder de Deus viria sobre nós e nós faríamos o que Deus quer que façamos. Pregaríamos o Evangelho. Observa que a Escritura, a Bíblia, é todo um conteúdo inspirado por Deus. A Bíblia é inspirada. E ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E é por isso que essa palavra é poderosa. E ela é tão poderosa que o apóstolo Paulo diz que ela é poderosa para salvar, para levar os indivíduos a terem os olhos da alma abertos, para ver aquele que os salva do seu próprio pecado, da armadilha do seu próprio pecado. E como nós precisamos dessa palavra de Deus. E tudo isso tem a ver com a ação do Espírito que torna eficaz tudo aquilo que restaura. Irmãos, o ministério de Jesus, do ungido, é a proclamação de uma verdade. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, diz Jesus, para pregar boas novas. Boas novas, porque a notícia que nós temos para nossa própria alma é: sou pecador e estou eternamente perdido. Quando Jesus vem, Ele traz para nós esperança. Ele não traz para nós só uma informação a respeito da esperança, dizendo e descrevendo: a esperança é isso, é aquilo outro. Mas na medida em que Jesus fez a obra, e Ele fala que traz boas novas, Ele não só abre os nossos olhos para olhar para a eternidade, e temos uma esperança eterna, mas Ele faz também que os nossos olhos vejam que os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor, porque amamos a Deus pela sua bondade. Nossos olhos são abertos para ver que Jesus fez uma obra, e hoje Ele continua fazendo como ungido de Deus, que intercede a meu favor, e Ele cuida das minúcias da minha necessidade, da sua necessidade. Então é muito mais do que simplesmente uma informação que Isaías capítulo 63 está nos trazendo. O texto ele está dizendo: olha, essa é a realidade, veja. Ele anuncia boas novas, mas mais do que isso, umas boas novas que produzem transformação. A vida de um servo de Deus é a vida de alguém que é transformado pela mensagem do ungido. Nada pode nos transformar, mas a palavra sim. O texto aqui, ele traz algumas afirmações. E eu gostaria de tratar de cada uma delas, porque são preciosas. É como se o texto estivesse mostrando: olha, ele vai fazer isso. O Messias, ele vai agir em áreas. Ele vai fazer coisas espetaculares. E observem bem o que o texto diz que ele faz. A primeira coisa, ele vai trazer boas novas aos pobres. O Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Jesus deveria ser um pregador. Quando a gente lê o Evangelho, ou somatório dos evangelhos, nós vemos a grande preocupação que todos os evangelistas têm em mostrar Jesus Cristo caminhando e ensinando as coisas referentes ao reino de Deus. E em vários momentos, ele diz: eu sou as boas novas. Ele diz: eu mesmo. E Filipe diz: me nos mostra. Ele diz: não está olhando para mim não? Quem vê a mim vê ao Pai. E ele ensina verdades que transformam. Jesus deveria ser um pregador, segundo Isaías 61. E quando nós olhamos os relatos, nós vemos que ele foi. E ele teve esse ministério de pregador ou proclamador da verdade. Isso é a função do profeta.
A Escritura diz que ele viria para realmente ser profeta, para ser sacerdote, para ser rei, no seu tríplice sacerdócio ou ministério, ofício. E ele veio e como profeta pregou, e esta mensagem continua sendo viva e nova a cada momento. A mensagem do Messias é aquela que dá esperança àqueles que são oprimidos, àqueles que são desfavorecidos, daqueles que estão indefesos. E ele faz isso tudo porque essas pessoas, elas estão indefesas nelas mesmas, e por causa do pecado delas, elas estão indefesas para um mundo caído com os seus pecados vindo contra elas. E aí o texto chama essas pessoas de pobres. Jesus veio pregar boas novas para aqueles que são pobres, aqueles que estão esvaziados. Quando o Senhor Jesus diz, bem-aventurado são os pobres, ele diz, bem-aventurados os que são humildes, bem-aventurados são estas pessoas. A ideia ali que nós vemos nas bem-aventuranças é, Deus abençoa pessoas que reconhecem a sua realidade diante de Deus e da imensidade da sua graça. Quando nós estamos de Deus, nunca de forma arrogante, mas sempre de forma humilde, nos curvando diante dele, no devido tempo ele vai nos exaltar. A Escritura diz isso, e aquele que é pobre vai receber o reino de Deus. Deus vai mudar a condição. A pobreza que tem a ver, sem sombra de dúvida, com a ausência de recursos, mas tem a ver também de maneira simbólica, a uma pobreza de existência, de alma, de relação com Deus. O propósito aqui no texto é que a esperança chegue àqueles que precisam de ajuda, aqueles que dependem dos outros. Quando nós lemos Tiago, capítulo 2, eu os convido, no verso de número 5, Tiago 2, 5, nós vemos que os pobres são geralmente os mais dispostos a receber o Evangelho. É interessante isso. Diz assim o texto, escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Isso aqui é uma pergunta retórica. Eu tenho que responder, eu sei isso mesmo, porque a Escritura já falou sobre isso. E agora Tiago está dizendo esta verdade para um grupo de pessoas que precisavam compreender que a riqueza não tinha a ver com bens materiais, mas aquilo que Deus faz na vida daquele que entende a sua pobreza como um todo, a sua necessidade. Ser pobre significa que você frequentemente está preso num ciclo que de alguma forma é vicioso e às vezes alguns tiram proveito de você e a hora que você vê já tem eles de novo fazendo aquilo. Os pobres e os que reconhecem a sua pobreza frequentemente se sentem profundamente impotentes e vulneráveis. De acordo com Isaías capítulo 11, que lemos agora mesmo, no verso 4, são os pobres que serão defendidos pelo Messias. Por isso ele diz, eu vou pregar boas novas aos pobres. Mas o que significa isso? Os pobres significam ou representam necessitados, os humildes, mas são aqueles que reconhecem a sua incapacidade. É exatamente isso que o texto está enfatizando. A ênfase não é pobreza, a ênfase é reconhecimento de incapacidade diante da situação de ausência de recursos, de ausência de condições de autossistência, de proteção individual. Deus, ele age na vida de alguém que tem os seus olhos abertos para contemplar a sua pobreza, a sua incapacidade.
E sendo assim, irmãos, o primeiro passo para experimentarmos a graça de Deus é abandonar a autossuficiência. Vivemos num mundo que ensina que nós temos que ser autossuficientes. Nós ensinamos aos nossos filhos que eles têm que estudar, que eles têm que funcionar, que eles têm que trabalhar, que eles têm que fazer isso para eles serem independentes. E está errado. Nós temos que levar os nossos filhos a fazerem outras coisas, todas essas coisas, mas para a glória de Deus, e não para que sejam suficientes, para que Deus os abençoe e os qualifique. Cristo veio para os necessitados. Você se vê como um? Eu vi uma frase ontem que é muito, muito comum no nosso meio cristão. Deus vai te honrar. Deixa eu ouvir essa expressão. Deus está te honrando agora, porque você, aí fala alguma coisa que o indivíduo fez. E eu fico pensando, ei, de onde na Escritura vem essa ideia? Deus não cuida de nós porque somos bonzinhos, obedientes, bam, da fidelidade à palavra de Deus, e por causa disso Deus me honra e me abençoa. Ei, a Escritura diz que, muito pelo contrário, Deus nos abençoa por causa do amor dEle, por causa da bondade dEle, por causa da misericórdia dEle, por causa da graça dEle, por causa do longo ânimo dEle, pela paciência dEle. E quando Ele age na minha vida, é para transformar a minha história, e isso, antes de tudo, é para a glória dEle, para Deus ser visto. Nunca é para minha, mas para de Deus. Quando alguém reconhece a sua necessidade, ele reconhece o Deus todo cheio de glória, e ele experimenta do seu favor, ele olha para os céus e diz com alegria, louvado e bendito seja o Senhor. Pare com essa ideia de Deus vai te honrar porque você merece. Não haverá um único momento na sua história que você vai merecer, porque você ainda não está plenamente santificado. É duro dizer isso, mas é essa a realidade. Esse é o processo da intimidade com Deus, onde Ele dia a dia está fazendo uma obra de santificação em nós. Então se lembre, Cristo veio para os necessitados. Diga para Cristo, eu sou o primeiro. Fale como o apóstolo Paulo disse para Timóteo, eu sou o principal dos pecadores. Eu sou pobre, paupérrimo. Tinha até uma musiquinha infantil, né? Eu sou pobre, pobre, pobre. Eu nunca entendi o que vem depois. Umas músicas que nunca encaixam. Segunda coisa que o texto fala dessa ação do Deus encarnado, Messias ungido, ele veio para curar os corações partidos. Nossa! Irmãos, tem sido um baita desafio para mim, mas bom, quando tenho que estudar semanalmente, preparar material para a escola dominical. Porque eu tenho buscado na Escritura textos ou sequências de textos que mostram Deus tratando as pessoas na alma. E cada vez eu estou mais consciente de que todo o texto da Escritura fala sobre isso. Então, eu tenho que começar em Gênesis e ir até Apocalipse. Mas tenho tratado aqueles que ficam mais evidentes. Olha só o texto aqui, ele diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele e o enviou a curar os quebrantados, os quebrados de coração. O Messias, ele vem aplicar a esperança de cura para aqueles cujos corações estão quebrados. Por causa de quê? Que estão quebrados. O que gera esse coração quebrado, dilacerado, doído? A resposta é única: o pecado. Deus não é o culpado pelo seu coração quebrado. É o homem mesmo.
seja quebrado pelo meu próprio pecado, seja quebrado pelo pecado dos outros, ou pelas consequências dos pecados na terra, o ungido de Deus, o Messias, ele vem para fornecer esperança de cura. Cura. O pecado, ele produz feridas profundas. Queridos, no período da pandemia, não está muito longe, e todos nós passamos por ele, né? Os mais novos que estão aqui, todos passaram. Foi um período muito complicado. E uma das coisas que mais foi afetada, tanto fora da igreja como dentro da igreja, foram as crises conjugais e familiares. Todos os jornais publicaram sobre esse assunto. As pessoas, elas se encontravam em casa na hora do descanso, depois de ter trabalhado, então era um período menor. E agora tinham que ficar todo mundo dentro de casa, com os meninos, com a esposa, com o marido, inventando coisa que fazer. Aí você limpa um quarto, depois no outro dia você vai limpar o outro, depois você lembra que já limpou esse, mas pode estar sujo de novo. Você vai fazendo as mesmas coisas, e com uma ansiedade no coração, e as pessoas começaram a ter a sensibilidade aqui na flor da pele, e os maridos começaram a ficar mais violentos com as suas esposas, e as suas esposas sem paciência com seus maridos e seus filhos, e essa desordem gerou um grande problema mundial. Como conselheiro cristão, eu atendia as pessoas pela internet. E mais do que nunca, eu tinha que fazer a agenda bem cuidadosa. Porque o número de famílias sendo destroçadas era muito grande. As pessoas não estavam preparadas para aquela intensidade de relação com o outro. Nós não nos preparamos normalmente para vivermos em comunhão, em interrelacionamento pessoal. Várias vezes eu fui convidado para fazer palestras sobre esse assunto pela internet. Eu tenho elas até pronto. Quem sabe vai aparecer outra pandemia daí, eu vou ter oportunidade de falar sobre isso de novo, né? Espero que não. Mas uma das coisas mais tristes era ter que falar com aquele grande número de casais nas telinhas do Zoom sobre o valor que um e o outro têm diante de Deus. E que quando nós casamos com um pecador. E nós mesmos somos pecadores. E quando nós geramos filhos, eles também são pecadores. Aquele anjinho que mostra as suas unhas rapidamente. Nós vivemos nesse mundo. Às vezes, em alguns momentos, nós estamos meio protegidos, geramos proteções, mas não vai ter jeito, você não vai fugir. O pecado, ele gera dificuldade. Ele produz culpa. O pecado produz vergonha. Isso são feridas profundas, irmãos. O pecado, ele gera medo. Lembra de Adão e Eva? Quando Deus veio falar com ele disse... deixa eu fugir. E o Senhor pergunta, por que você está escondido? Ele diz, porque eu ouvi a tua voz e tive medo. O pecado gera medo até daquele que é redentor. O pecado gera tristeza conosco mesmo e com os outros. E finalmente gera desesperança, irmãos. Então, quando o texto diz que Deus vem através do Messias, curar os de coração partido, ele está falando, olha, ele vem resolver um problema que atinge a cada um de nós. Jesus não apenas perdoa pecadores, ele faz isso, e sem ele não existe expectativa, mas ele restaura corações, ele restaura a existência. Lembra disso, a ideia ali é de curar o coração. No texto de Isaías, é um texto que diz curar, dando a ideia de você estar doente fisicamente e baseado num tratamento você se vê livre, você diz, puxa, que maravilha, funcionou. Deus faz isso.
Não existe vários medicamentos para isso, a não ser o próprio Deus, na pessoa do Filho. Ele viria para trazer cura para aquelas consequências do pecado na vida de cada um de nós. Talvez existam feridas que outras pessoas não conhecem, mas você as conhece bem. Mas eu quero te dizer uma coisa. Cristo conhece. Ele sabe o que Ele tem que tratar na sua vida. Ele sabe qual é a sua necessidade. Ele conhece as suas entranhas e as entranhas da sua alma. Ele sabe onde o seu coração está machucado. Lembre-se disso. O mesmo Salvador que perdoa, também é o que cura. E o texto diz, Ele virá. E nós olhamos para o Evangelho e Ele veio. Mas o texto continua falando da obra messiânica, a profecia a respeito disso. Ele vem para proclamar liberdade aos cativos. Olha só o que diz na continuação do verso 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, enviou-me a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Eu creio que essa linguagem para nós, ela é compreensível, mas para aquelas pessoas que ouviram essa mensagem originalmente, através de Isaías, certamente a compreensão era maior. Por quê? Porque eu creio que o texto está se referindo a Levíticos. O livro de Levíticos, capítulo 25. Lá fala a respeito do ano do jubileu. O ano da libertação, o ano da devolução daquilo que foi, de alguma forma, retirado de mim. Segundo Levítico capítulo 25, a cada 50 anos, a terra deveria ser devolvida ao dono original. Interessante isso. Você vendeu a terra, você teve necessidade, você não pôde ficar com ela. Todo mundo queria ter um pedacinho de terra, mas a necessidade foi tanta para comer que a gente vende. E aí vem o texto do ano do jubileu e fala que a cada 50 anos a terra deveria ser devolvida ao dono original. E os escravos, porque naquela época as pessoas eram vendidas ou até mesmo se vendiam para poder depender de um senhor que os alimentasse e desse um pouco de dignidade. Até mesmo esses escravos deveriam ser libertos. Então havia um prazo. E ainda tinha uma outra orientação. Nesse 50º ano, não deveria se plantar. Era tempo onde a terra deveria descansar. Interessante. Isso também pode ter sido uma mensagem de esperança e uma lembrança de que Deus já havia planejado isso acontecer. E talvez isso deva ter batido na cabeça do povo de Deus que estava no exílio e pensando, puxa, a gente está aqui, debaixo desse exílio, somos escravos em terra estranha, longe da terra que Deus nos deu. Será que o ano do jubileu vai funcionar com eles também? E vão nos libertar? O que sei, irmãos, é que essa palavra, essa expressão de que Jesus, o Messias ungido, viria proclamar libertação aos cativos e quebrar as algemas, essa é uma linguagem que também tem uma implicação espiritual. No Evangelho, a libertação ela é muito maior do que da pobreza, ou de cadeias, ou escravidão. Quando a gente vai para a consumação da obra de Cristo Jesus como ungido, nós percebemos que existe uma libertação, que aqui não está mencionada, é a libertação do próprio pecado. A libertação da culpa proveniente do pecado.
Libertação do domínio de Satanás. Quando Jesus, o Messias, faz a obra redentiva, Ele está tirando-nos da necessidade de viver subjugados àquilo que é ruim. Nós não conseguimos vencer o pecado, nós não conseguimos pagar a nossa culpa, porque é uma culpa eterna e uma pena eterna. Nós não somos poderosos a ponto de vencer o diabo, mas Deus é. É Ele que liberta. Existem pecados, irmãos, que nos afligem, porque são aqueles, eu já usei essa expressão com vocês, que nós temos quase como um bichinho de estimação. Deus tenha misericórdia, pastor. Mas é isso mesmo. É aquele pecado que vira e mexe, você tem que fechar os olhos no final do dia e dizer: Senhor, mais um dia eu devo pedir ao Senhor que me perdoe, porque fiz de novo. Aí passa 2 dias, você vai lá e diz: Senhor, novamente. Aí você vai lá e diz: não sou digno de ser chamado seu filho, estou com a face rubra, vermelha de vergonha na tua presença, mas Senhor, pequei de novo. Deus nos liberta disso também, irmãos. Como isso acontece? Através da obra daquele que foi ungido pelo Espírito Santo de Deus, para ser o Messias de Deus e para nos libertar. Eu não sei quais são as algemas que você tem vivido, quais os pecados que você tem tido como impedimento para a sua vida de santidade. Às vezes é alguma coisa que você nunca entendeu como pecado, como uma preguiça crônica para as coisas de Deus. Isso é um negócio terrível. Eu fico imaginando como que Deus deve olhar para nós quando a gente não vive oportunidades da glória de Deus, da alegria de estar na presença de Deus, da leitura da palavra, da oração, de ouvir a boa exposição da Escritura. Eu fico imaginando quando Deus olha para nós e diz: de novo, filho, você está me trocando por meia hora a mais na cama? Você está me trocando pelo lanche no horário que você havia marcado para que você estivesse orando? Você está trocando a convivência com alguém que você acha legal pela convivência que é mais necessária nesse momento que você está vivendo, que é a comunhão com o Senhor, de joelhos, dentro do seu quarto? Jesus declarou de uma forma muito clara. Ele diz em João capítulo 8, verso 36, se pois o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Essa obra de Deus, ela foi prometida, ela foi feita, e ela pode estar sendo consumada, aplicada na sua vida. Entenda isso. Há prisões invisíveis que aprisionam pessoas. Como disse para vocês, pecados persistentes, amargura, vícios, medo. Tem pessoas que alisam certas coisas que elas acostumaram a viver com elas, que demonstra uma fragilidade, até mesmo o reconhecimento da fragilidade, mas uma ausência de entendimento da bondade libertadora de Deus. Existem certas manifestações de ansiedade, e às vezes até da depressão, que é fruto de um costume da vivência daquela situação. É como se a pessoa não conseguisse se ver fora daquilo. Em algumas situações estou me referindo. Lembre-se, Cristo continua libertando. Só que o texto fala mais. O texto diz que esse Espírito do Senhor que estava sobre o ungido enviou, olha só o verso 2, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus.
O ungido é aquele que vem e vai abrir o glorioso dia do Senhor. Dia do Senhor na Escritura, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é quando Jesus Cristo vai voltar pela segunda vez. Você aguarda isso? Você canta com alegria todo dia, Maranata, vem Senhor Jesus. A sua alma tem prazer em aguardar a volta do Senhor e dizer, Senhor, se for hoje, louvado seja o Senhor. É tudo que quero. Você vive esperando a volta do Senhor Jesus? Ela é uma coisa tão emocionante na sua vida que você não consegue se ver ser encontrado por Jesus na sua volta com a boca na botija, no pecado. Você tem tanto temor do Senhor que você não quer isso? Ou você vive como se fosse uma mensagem, uma promessa tão distante, tão distante, tão distante, que não movimenta a sua vida em direção à santidade? E a gente vive num mundo cristão contemporâneo, em que temos jogado a volta do Senhor Jesus para tão longe, que as pessoas não se preocupam com a sua intimidade com Deus, com conforto na presença do Senhor, lembrando que esse dia é dia da volta do Senhor, que é chamado dia do Senhor, é dia de reconhecimento do Senhor, é o dia que Cristo, vindo com seus anjos e com a igreja já redimida, que já está na presença dele, é um momento glorioso, onde todo joelho vai se curvar diante de Jesus. Todos, crédulos e incrédulos, blasfemos, seja quem for, todos se ajoelharão. Para alguns, esse ajoelhar é ato de reverência, de adoração, de alegria, esperança cumprida, vida eterna. Contemplação de algo imensurável de alegria. Mas para outros, esse dia vai ser o dia de vingança. Jesus foi ungido para fazer isso também, diz o texto. Ele foi ungido para o dia da vingança do nosso Deus. Vai ser um dia de salvação para o povo de Deus, mas também vai ser um dia de castigo para os ímpios. A Escritura está repleta de textos no próprio livro de Isaías. Irmãos, é fascinante que Jesus tenha parado de ler Isaías 61, no verso 2. Ele vai até aqui, após a declaração sobre o favor de Deus. A citação dele é parcial, mas era aquela que ele entendia que tinha que falar naquele momento, simbolizando que o julgamento de Deus e o dia da vingança ainda estava por vir. Mas vem. E quem vai fazer isso acontecer é aquele que foi ungido pelo Senhor. E mais um ponto que diz o texto, que é do ministério de Jesus, diz, e o Espírito do Senhor está sobre mim, verso 2, para consolar todos os que choram. Você é chorão? Você já viu pessoas que têm uma dificuldade tremenda de chorar? Tremenda. Parece que eles engolem, eles têm uma capacidade de engolir o choro. Eu não mostro minha fragilidade, eu sei lá o que passa na mente, no coração. Mas são pessoas que têm uma dificuldade de chorar. De forma visível, irmãos, porque todos nós choramos. Todos nós. Já existiram tantos momentos na minha vida em que eu chorei. Quando eu era menino, eu era chorão. Chorão, qualquer coisa me fazia chorar. Meu irmão teve uma época que queria me chamar de chorão. Irmão e bullying são duas coisas que têm quase o mesmo significado. Eu chorei por alegria já algumas vezes. Eu me lembro do nascimento dos meus filhos. Não tinha jeito. Eu chorei por momentos tristes de perda de pessoas amadas, muito queridas. Você também passou por isso. Seja com lágrimas, seja dentro da sua alma.
Mas o Messias, diz a Escritura, ele trará a ajuda emocional necessária para aqueles que sofrem com a tristeza. Porque ele sabe que existe tristeza no seu coração quando ela existe. Deus conhece a tristeza que você vive. E quem resgata você da tristeza que você está vivendo é o ungido de Deus, é Jesus. Lembre-se, creia e no devido tempo experimente dessa libertação, dessa dor doída do choro. Isaías capítulo 60, se você voltar um pouquinho aí, no verso 20 diz: o seu sol nunca se porá, e a sua lua nunca minguará, porque o Senhor será a sua luz perpétua, e os dias do seu luto chegarão ao fim. Oh, que maravilha! Jesus veio para consolar, para trazer aquela verdade, cumprir aquela promessa que traz consolo. Fique em paz. Deus está fazendo uma obra na sua vida. Fique em paz. E finalizando, irmãos, o texto diz, no verso 3, que Deus vem para conceder àqueles que lamentam, que choram, uma coroa, o óleo da alegria e a veste do louvor. Meu Deus, que coisa linda! Olha só que linguagem poética. E apôs sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Mas que poesia linda e gostosa de ouvir e que faz a gente arrepiar. São 3 contrastes claros no texto. Antes cinza, agora coroa. Cinza naquela época simbolizava reconhecimento de pecado, reconhecimento de qualidade ruim de existência. Eu jogo cinzas e deito no chão e rasgo as roupas. Isso tudo era muito comum naquela época, para demonstrar que eu sei quem eu sou, miserável, como trapo de imundícia, sujo. Só que o texto diz, você reconhece, mas olha só o que Deus vai fazer na sua vida. Ele vai colocar uma coroa, e você, ao invés de estar sujo, cheio de trapos, como se fosse uma coisa completamente imunda, Ele vai colocar aquilo que demonstra realeza. Ele vai colocar em nós uma coroa que aponta para aquilo que é glória. É a glória de Deus sendo nos dada. É Deus fazendo a obra no nosso coração que está partido. O texto diz antes de choro, porque antes havia choro, mas agora vai ter óleo de alegria, o óleo da unção que aponta para uma alegria. É um momento de prazer, de recanto, de desfrutar momentos maravilhosos. Eu antes chorava, agora estou num lugar que eu só tenho prazer. Esses dias eu estava com a minha esposa, num daqueles lugares que você entra dentro do ofurô. Conhece? Um ofurô quentinho, com pétalas de rosa. Muito gostoso. Arruma um jeito de você fazer isso. Alguém arrumou um jeito para eu e a Cátia fazer isso. Agradecemos. Foi muito bom. É aquele negócio de você estar totalmente relaxado, tranquilo, ao invés de você estar contrito, angustiado, seus músculos tensos, você vai para aquele lugar onde aquela espuma branquinha e aquelas pétalas te dão uma ideia de alegria. Só que a alegria que Deus traz, ela não é momentânea, ela é para sempre. O que Messias, o Senhor Deus, o ungido de Deus faz, é fazer com que antes, onde havia um espírito angustiado, diz o texto, haja um manto de louvor. Ao invés de estar
totalmente retraído nas minhas dores, nas minhas angústias, elas ficam para trás. E eu louvo ao Senhor, eu estou com alegria. Ninguém louva ao Senhor, a não ser com gratidão e alegria na alma. O Evangelho, ele não muda só as circunstâncias, irmãos. Jesus e as boas novas não mudam só as circunstâncias. E nós vivemos num mundo que define isso. O que a gente tem que fazer e onde nós vamos mudar a coisa? Você vai em alguns profissionais que trabalham o comportamento. Ele diz, esse comportamento seu, ele tem gerado essa tristeza, essa angústia, isso. Então a gente vai mudar você, vai te ensinar a ter um comportamento diferente para você viver momentos novos. Deixa eu te dizer uma coisa. Do mesmo jeito que você errou da primeira vez, você pode errar na segunda. E provavelmente ainda vai errar outras coisas. Então, simplesmente mudar comportamento não é solução definitiva. Pode ser momentânea, mas não é definitiva. E por experiência, no acompanhamento de pessoas, eu vejo pessoas voltando a casos, às vezes, bem piores do que eram antigamente. Contudo, o Evangelho, ele não muda só circunstâncias. O Evangelho do Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, ele muda pessoas. Jesus muda você. Jesus muda a mim. Jesus muda aqueles que Ele ama. Ele trata o meu e o seu coração. Ele vai na essência. Porque se Ele não muda a fonte daquilo que é ruim, coração ruim, humano, pecador, não tem como, Ele tem que mudar é o coração, e Ele muda. E quando Ele faz isso, Ele muda você. Isso é obra do Espírito de Deus e de Cristo Jesus. Qual é o resultado quando Deus faz tudo isso? Diz o texto no verso 3, nós somos carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. Nossa, carvalhos de justiça. São pessoas firmes, estáveis, e mais do que isso, frutíferas. Eu estava ali todo abatido, não dava conta de fazer nada, produzir nada. E de repente Deus coloca-me como um carvalho, irmãos, madeira de carvalho, uma árvore carvalho. Naquela época significava nobreza, significava construir uma casa com carvalho, era tudo. O templo foi feito com carvalho. Carvalho aqui dá uma ideia de algo íntegro, firme, estável. E mais do que isso, diz o texto, carvalho de justiça, plantados não por você. É como se Deus te arrancasse, jogasse a terra fora, furasse de novo o buraco, jogasse você ali, colocasse todos os ingredientes necessários para você brotar, crescer, e antes você não produzia fruto nenhum, e agora o vigor vem, e você vai estar bem plantado e cheio de frutos. Irmãos, concluindo, a obra de Cristo não termina no perdão. O perdão é a obra de Cristo. Mas a obra de Cristo, ela produz identidade. Eu sou o Filho de Deus. Conhecido como um cristão ou pequeno Cristo. Eu tenho as marcas do sangue de Cristo em mim. Eu tenho um coração fortalecido pela presença do Espírito. Eu tenho perdão dos pecados pelo sangue. Eu tenho esperança da santidade por causa do Espírito que Cristo também foi ungido. O efeito da obra de Deus na nossa vida traz uma declaração. O povo de Deus é chamado carvalho de justiça. Uma árvore majestosa. O que Deus tem sido na sua vida? Se você é um cristão, sabe o que Isaías predisse, exatamente quem Jesus é e o que Ele fez. E provavelmente você só relembrou essas verdades hoje. Jesus
Ele ajudou os necessitados, os pobres, indefesos. Jesus curou o coração partido das pessoas. Jesus libertou os que estavam espiritualmente aprisionados e até mesmo possuídos. Jesus ofereceu graça aos necessitados. Ele absorveu o nosso julgamento. Ele confortou os que choravam. E Ele mudou a nossa identidade. A pergunta é esse Jesus que você conhece? Porque é esse que trata e nos dá uma nova identidade. É esse que trata o nosso coração partido. Nós devemos lembrar que Ele é o cumprimento dessa passagem de Isaías 61. Por isso que Ele disse no final, olha, hoje se cumpriu o que é dito aqui. E nós devemos lembrar que esse cumprimento faz de Jesus a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa salvação. Jesus é mais do que um conceito. Jesus é muito mais do que uma filosofia, uma ideia de vida. Jesus é muito mais do que uma teologia ou uma religião. Jesus é o ungido de Deus, o mensageiro de Deus para anunciar boas novas. Vou fazer algumas perguntas para você. Você se sente impotente? Olhe para Jesus. Você está com o coração partido? Doído? Olhe para Jesus. Você se sente preso a alguma coisa que está te fazendo longe de Deus? Olhe para Jesus. Você se sente necessitado? Olhe para Jesus. Você se sente como alguém que está sob julgamento? Olhe para Jesus, Ele perdoa. Você está triste? Olhe para Jesus, Ele pode trazer e traz alegria. Você está procurando uma identidade verdadeira? Olhe para Jesus. Por quê? Porque Ele é o ungido de Deus, que trata todas essas coisas e nos traz esperança. Jesus é a figura central da história de Deus, da Escritura e de tudo que Deus faz. Essa história, ela começa com esperança. E é isso que Ele nos dá. E ela vai incluir restauração. E a gente vai estudar isso na próxima oportunidade. Que Deus te abençoe. Que Deus te restaure. Que Deus lhe traga esperança e entendimento dessa palavra que é dele. Vamos ficar de pé e vamos orar. Ó Deus, a tua bondade é quem nos trouxe até aqui. Se hoje, Deus, depois de tantas coisas na nossa vida, nós podemos estar na casa do Senhor para cultuá-lo, para estudar a tua palavra, é porque o Senhor tem agido na nossa vida. Nós sabemos quem é Jesus, porque o Senhor abriu os nossos olhos para que nós pudéssemos vê-lo na cruz e fora dela. Ó Deus, a esperança que há no nosso coração é a certeza de que a obra de Jesus continua sendo feita. E eu imploro para que o Senhor esteja agindo, Pai, na nossa vida. Que o Senhor esteja nos levantando quando estamos caídos. Que o Senhor esteja curando o que está quebrado. Nos liberte das coisas que nos aprisionam. Traga-nos a alegria. Nós te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Nós imploramos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e santa consolação do Espírito de Deus esteja sobre cada um de nós hoje para todos sempre.